essa parada de nicho, ela realmente é desafiadora. Primeiro porque dentro da graduação, a gente não para muito para pensar sobre isso. Alguns de nós nunca nem parou. Na minha época, eu nem sabia o que era nicho. Nicho, para mim, era esse negócio que tem livro aqui atrás e tudo certo. Mas a gente vai aprendendo isso ao longo do caminho. O que é essa história de nicho, né? É você entender que é bem o que eu falei ali do ser mais ou menos, né, boazinha em tudo, ou né, um pouquinho de cada coisa, ou muito bom em algo. Então, o nicho vem justamente para te dar essa autoridade. É para que as pessoas vejam que você tem um grande conhecimento nisso e que isso conecta. O nicho ele vem muito mais para fins de marketing. Não significa que a gente escolhe um nicho e eu só posso fazer isso. Inclusive, eu tenho uma das minhas mentoradas que trabalha com perinatal e ela tá aí, ó, atendendo os pacientes super lá, feliz e sorridente, e eles não estão conectados com esse nicho. Inclusive, algumas pessoas fizeram contato. Ela disse, Fran, eles pediram, tu só atende sobre isso? Ela disse, não, atendo isso, aquilo, né? E aí a coisa funciona. Mas o nicho, ele vem para nos ajudar na nossa divulgação, para ajudar no nosso tráfego, ou seja, na entrega desses conteúdos aí que a gente quer levar para as pessoas. E aí pensa se todo dia eu falo de uma coisa para as pessoas. Eu não consigo criar uma identidade fixa ali em relação ao olhar delas sobre mim. Então, um dia eu falo de ansiedade, um dia eu falo da depressão, um dia eu falo do transtorno X, outro dia eu falo do transtorno Y, outro dia eu falo do Z, e aí vira uma salada tão grande que a pessoa acaba não conectando. Então, tem muito psico que não quer definir nicho porque acha que vai reduzir o número de pacientes. E a verdade é bem o contrário. Quanto mais você define o teu nicho e trabalha bem ele, mais você aumenta o teu número de pacientes. Se não definir nicho nos fizesse captar pacientes, nós não tínhamos psicos de agenda vazia, com toda certeza. Todos os psicos estariam prosperando, porque a gente sai sem nicho, a gente sai perdido. Mas a grande verdade do negócio é que quando você nicha, quando você começa a criar uma relação real com essas pessoas, quando você começa a entregar o teu conteúdo para as pessoas certas, entre aspas, os certas, são pessoas que estão conectadas com o teu nicho, é isso que eu me refiro, aí sim a coisa começa a funcionar. Pensa que você chega aqui no VDP e você todo dia me falando uma coisa diferente. Mas, de repente, um dia eu falo de documentação, um dia eu falo de uma nova resolução lá no nosso código, outro dia eu falo que você precisa estudar metodologia de pesquisa, outro dia eu falo para você de alguns assuntos de psicofarmacologia, outro dia eu falo de captação, outro dia eu falo de marketing. Daí, no que será que eu sou boa? Eu entendo muito do que será. Entende a parada? Você sabe que eu falo um pouquinho disso tudo, mas se você quiser conversar comigo aí um dia inteiro, o que será que eu consigo me manter um dia inteiro falando, talvez um mês inteiro falando, talvez um ano inteiro falando ou muito mais? É isso que a gente precisa dar clareza para as pessoas. Porque as pessoas não querem o que é geralzão, elas querem aquilo que é específico. Eu gosto de usar esse exemplo com as meninas lá dentro do VDP. Imagina uma mãe que tem um filho autista, que descobriu tardiamente o autismo, teve um diagnóstico mais tardio, e ela sabe que ela perdeu muita coisa já dentro desse tempo. E ela tem uma psico que de vez em quando fala de autismo. Mas ela tem aquela psico que todo o perfil dela inteiro fala de autismo. Que ela entra na live, essa pessoa manja da parada, dá show dentro da aula dela, né, dentro da live dela. E aí só que a diferença é que essa psico que dá show dentro da questão do autismo, ela, sei lá, a sessão dela é R$ 150 a mais do que a sessão daquela outra ali que de vez em quando fala de autismo. Eu tô falando de querer agora. Qual você acredita que essa mãe quer? Ela só não vai agendar com essa que tem um nicho específico se ela realmente não tiver nem de onde tirar, mas pode ser que ela não tendo de onde tirar, ainda assim ela encontre uma maneira de conseguir. Por quê? Porque ela quer o melhor para esse filho. Então ela nem questiona o preço. Ela sabe que vale, entende? Então lembrem que definir nicho traz autoridade, valoriza o preço da tua sessão, te filtra muito melhor dentro da distribuição de conteúdo, porque você sabe para quem você quer entregar. Quando você não sabe, você gasta muito mais, você gasta errado teu dinheiro, você não sabe para quem você quer entregar, você não sabe quem é a persona que você quer atender. Então, defina seu nicho, por mais que seja desafiador. Comece pensando naquilo que você gosta, naquilo que faz sentido, dentre todos os assuntos, temáticas que a gente encontra na psicologia, com quais você mais se identifica, quais são os livros que você mais lê, pelo que ou quais são os assuntos os quais você mais pesquisa aí. Se eu entrasse no teu Google agora e fosse ver o teu histórico, você pesquisa mais sobre o quê? Olha para a tua história de vida, porque muitas vezes o nosso nicho está conectado com a nossa história de vida. E lembra que escolher nicho é um processo. A gente não acorda de manhã e diz, uau, meu nicho é esse. É um processo de construção mesmo. É a gente entendendo o que faz sentido, é a gente alinhando todo esse nosso processo real de identidade dentro da psicologia, para daí sim a gente fazer uma boa definição de nicho.